Boa noite para você também que está no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós vamos estar aqui meditando na palavra de Deus. Primeiro, a palavra que está em primeiro livro dos primeiro Reis, capítulo 17. Nós vamos estar lendo, irmãos, a partir do verso 8 até o verso 13. Amém? Diz assim: Elias e a viúva de Sarepta, todos encontraram? Diz assim o texto: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco d'água e uma vasilha para que eu possa beber. Quando ela já indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Até aí, irmãos, oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma noite eu lhe peço: toma minha vida em tuas mãos, toma o meu intelecto, toma os meus sentimentos e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações. Ó Santo Deus, que a tua palavra, Pai, entre em nossas mentes e corações e venha frutificar, para que possamos também compartilhar dessa palavra com outras pessoas, e outras pessoas também venham ser abençoadas através dessa mesma palavra. Ah, Pai querido, continua fortalecendo cada um de nós, continua nos abençoando, fortalecendo também cada um dos teus filhos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando o teu santo evangelho, o teu evangelho genuíno. Continua os fortalecendo, dando força, graça e poder no teu Espírito, para que o seu santo evangelho continue sendo propagado aos 4 cantos dessa terra. É o que nós lhe pedimos como igreja, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podem assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, o contexto do que está acontecendo aqui em 1 Reis, nós vemos aqui uma mulher num momento difícil e um profeta também num momento difícil. Elias estava ali, tinha acabado de ser alimentado, e o Senhor falou para ele: Olha, você vai sair, Elias, e eu vou mandar uma viúva, a palavra diz: eu já mandei, Elias, uma viúva te sustentar. A coisa mais lógica, a visão do ser humano, seria ao contrário: Elias ir lá e sustentar a viúva, em vez da viúva sustentar Elias, né? A não ser que, uma vez eu brinquei aqui na igreja, parecia que fosse uma viúva, tipo assim, viúva do Banco Safra, né? Aí ele estava bem na fita, né? No sentido de sustento, né? Bilionário aí daqui. Mas não foi esse o caso. E um detalhe que chamou muita atenção também nesse texto: ele estava indo para Sidom, não era terra de Israel, não era terra do povo de Elias. Deus estava mandando uma mulher estrangeira sustentar, uma mulher estrangeira, viúva, com apenas um filho,
sustentar o seu profeta. Tudo fora da lógica humana. Amém? Tudo fora da lógica humana. Mas por que Deus faz essas coisas, irmãos? Para nos mostrar que Ele não age na lógica humana. Deus não age na minha lógica. Deus não age na sua lógica. Ele age na lógica dele. Ele age no pensamento dele. Por isso que Ele fala, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Amém? Então, todos nós também, em algum momento da vida, já nos sentimos, muitas das vezes, de tantas batalhas que enfrentamos, assim como o profeta Elias, e assim como a viúva de Sarepta, com o nosso tanque vazio, né? O nosso tanque vazio. Você vai tanque vazio, né? Estou com o meu carro, com o meu sensor de marcador de combustível ruim, tem que trocar o sensor. E aí, o que aconteceu? Fui levar a Zaf no médico em Angra, e eu calculando, né, pelos litros, para dar para eu chegar até no posto, para ir no Bracuí, para eu botar, eu chegar em Angra, descer a curva do Farinho para ir para o Frade, o carro comentou. Aí, mas nunca tinha acontecido com esse carro, né? Comigo, eu falei, mas o freio está funcionando, porque quando acontece, geralmente trava tudo, né? Aí, funcionou e parou. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu falei, algum posto que eu botei enrolou aí no combustível, né? E eu fiquei sem combustível. Mas eu enfio seus anos. Eu saí dali de ficar meio bronqueado comigo mesmo, né? Eu bravo comigo mesmo. Saí do carro, bati a porta, aguenta aí, gente. Botei lá sinalizei. Aí fui em direção ao posto lá do Frade, né? Andando. Aí nisso, vejo duas pessoas paradas, assim, pegando água, era uma mina que estava vindo por aqui, né, de água. Aí o GPS do celular não funcionava, né? Estava sem outro sinal ali, não tinha nem como eu chamar. E se eu chamasse de rebote, a repórter chegar, porque está consultando o Azaf, tinha ido embora. Aí vi duas pessoas e falei assim, está muito longe o posto. Aí falou, aqui acabou ali, eu expliquei a situação para eles. Peraí que eu levo o celular. Aí atravessei a rua, me levou lá, comprei o combustível, né, com a bombona, trouxe, botei o carro, o rapaz foi, me levou, me deixou de volta no carro. E Deus cuidando da gente. Né? Ele também era crente, eu vi uma Bíblia lá no painel do carro dele, né, conversando com ele. E eu isso, às vezes a gente está na nossa área, naquele momento ali, né, de tanque vazio, a gente fica meio irritado com a gente mesmo. O Azaf estava dando o carro para o Fernando. Deus vai prover pessoa para ajudar ele. Deus vai mover pessoa para ajudar o meu pai. Aí moveu mesmo. Eu estava na minha raiva, não estava nem pensando nisso. Dava para você andar até o posto para voltar. E a 2 km, ia dar 2 km para ir, mas 2 km para voltar, 4 km. Aí, Deus, irmãos, move circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Deus move circunstâncias. Né? Deus, Ele opera coisas onde nós não esperamos. Talvez você esteja se sentindo hoje um tanque vazio, triste, ou amargurado por alguma situação, mas saiba que Deus tem a capacidade de nos encher novamente. Deus tem a capacidade de renovar as nossas forças. Deus tem a capacidade de nos dar um avivamento. Amados, o que mais a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo precisa é de um avivamento. Nós não vivemos um avivamento. A igreja de Deus não vive um avivamento. Vive um enchimento. Vive um enchimento. Você pode olhar todas as igrejas, a maioria delas, não vou falar todas, mas a maioria que estão pregando aí a verdade, são muitas das vezes, estou falando por números, não, isso também não é sinal de avivamento, não. Deus faz avivamento lá na Escócia, foi com 6 pessoas. E o avivamento moveu o país da Escócia inteiro, na época de John Cleese. Então Deus também não precisa de números. Mas o que eu estou falando é que as pessoas acham que a igreja está vivendo avivamento, e não está vivendo avivamento nenhum. Está muito ao contrário. Está muito aquém. Está muito longe de Deus. Porque o avivamento genuíno, ele vem sobre a igreja
vem sobre a vida dos membros da igreja e aí atinge a sociedade lá fora. É diferente. O avivamento ele não vem sobre a igreja e fica com a igreja. Algo que se retém na igreja. Não. Ele espalha. Mas hoje nós vamos aprender a história da viúva de Sarepta, de como Deus encheu essa mulher novamente em meio a uma situação difícil. Primeiro, relembrando só aqui a situação da viúva, versículo 12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive. Vamos aqui o versículo 11 e o versículo 12, irmãos. Tem algo bem interessante aqui. Versículo 11 de 1 Reis 17. Versículo 10 e 1. Diz aqui: então Elias se levantou, foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, e ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Versículo 11. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Olha só, irmãos, quando Elias pediu a água, ela foi prontamente, né? A água tinha ali, mas quando Elias falou para ela trazer um pedaço de pão, ali ela fala da real situação dela. Versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, e vamos comer e depois morreremos de fome. A situação dessa mulher era terrível. Ela falou para Elias o seguinte: olha, o que eu tenho aqui é só dar para comer, eu, meu filho, e a nossa expectativa depois de comer isso é morrer. É morrer de inanição, é morrer de fome. Irmãos, eu já ouvi relatos, graças ao bom Deus, eu nunca passei por isso, mas eu ouvi relatos de pessoas que passaram por períodos de não ter o que comer e dizem que é uma dor absurda no estômago. Essa mulher estava aqui, a expectativa dela era comer esse bocadinho de pão e morrer junto com o filho, os dois de fome. Ela só tinha para fazer uma refeição. E aí eu imagino também na cabeça de Elias. Ele deve ter pensado com Deus: meu Deus, tu me mandas para cá, fala que a viúva vai me sustentar. Quando eu chego lá, a viúva, coitada, está numa situação que só tem para comer um pedaço de pão ela, e o filho vai morrer. A viúva, irmãos, mesmo sem ter o suficiente, ela decidiu obedecer ao pedido do profeta e alimentar. Ela reconheceu a presença de Deus naquele momento e agiu com generosidade. Irmãos, estejam sempre atentos à voz de Deus. O que Deus manda vocês fazer, façam com generosidade, não façam com o coração trancado. Muito aí fora é ensinado errado sobre prosperidade. Deus é um Deus próspero? É. Deus é dono do ouro e da prata? Mas não é por barganha, não é por forçá-lo, mas é assim Deus nos abençoa na nossa obediência. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Ele derrama sobre as nossas vidas as bênçãos sem limites, sem limites. Olha o que diz em Provérbios capítulo 11, versículo 25. A pessoa generosa prosperará, e
quem dá de beber terá sua sede saciada. Então Deus é aquele que sacia a sede, é aquele que mata a fome, é aquele que muda as circunstâncias em favor do seu, para velar sobre a sua palavra. Creia em Deus. E Deus move as circunstâncias, não é quando as coisas estão fáceis para nós, não, irmãos. Essa mulher aqui estava num momento terrível. Eu acho que nesse sentido, nenhum de nós aqui, ou se passou, não sei. Mas no momento aqui, difícil. E Deus pede algo a ela para que ela faça. Até uma dificuldade de compreender. Mas a palavra diz lá na frente que o Senhor já havia falado com ela, que ela iria manter aquele homem, aquele profeta Elias. E quando Elias desce, eu creio que na cabeça de Elias ele pensou, poxa, a viúva deve ficar lá, deve ter ficado bem, né? Não vou ser peso para ela não, porque para ele também seria constrangedor. Mas o que Elias falou e pediu a essa mulher, ele estava também ensinando ela o princípio. Amados, Deus, ele é Deus de promessa, amém? E Deus cumpre as suas promessas. Não trate o que Deus te pede, irmãos, de qualquer maneira. Não trate. Quando nós trazemos ao altar, à igreja, os nossos dízimos e as nossas ofertas, não é de qualquer maneira, não é do que resta, não é do que sobra, não. Desde quando, no meu início de vida cristã, eu aprendi isso. Lá em casa, eu comecei a trabalhar desde cedo, 14 anos a trabalhar. Quando eu me converti, olha, as minhas vendas, né, Deus começou a abençoar minhas vendas, eu estava lá em cima. Mas eu tinha convertido o André, mas o meu bolso ainda não tinha convertido. Então eu dava o que eu achava. Até um dia eu comprei um guarda-roupa lá, para cá eu morava com os meus pais ainda. Comprei um guarda-roupa, botei esse guarda-roupa lá em casa. No meu quarto, eu e meus irmãos dormíamos lá, eu, meu irmão e minha irmã. E estava o guarda-roupa, irmãos. Com uma semana, o cupim comeu meu guarda-roupa todo. Uma semana. Não é normal isso. Fui conversar com o pastor da minha igreja. Ele estava convertido. Aí ele falou, André, eu ainda não tinha contato para ele do guarda-roupa. E eu estava falando, olha, estou ganhando até mais, pessoa, mas as coisas vão continuar apertadas. Eu falei, André, nesse sentido aí há duas coisas. Ou é má administração, ou você não está sendo fiel naquilo que Deus está te pedindo. Aí eu falei, olha, é segundo. Eu fui sincero, era assim. E ele falou, olha, acerta com Deus, pede perdão pelo que tu fez, volte a ser fiel. Uma vez só que Deus vai te abençoar, vai continuar te abençoando. E foi o que aconteceu. Esse guarda-roupa eu tinha comprado à vista. Esse comeu uma semana. Eu voltei na outra semana, na mesma loja. Comprei o mesmo guarda-roupa, igualzinho, irmãos. Igualzinho, do mesmo como é que fala? Fabricante, igualzinho. Só que esse aí teve que ser um carnezinho, né? Porque da vista, eu tinha visto, já tinha ido porque ele levou. Esse eu tive que pagar no carnezinho. Chegou lá o carnezinho, chegou o guarda-roupa. Irmãos, eu casei. O guarda-roupa durou na casa lá dos meus pais. Só se desfizeram do guarda-roupa porque eu já tinha casado, já tinha, né, casado com a Fernanda e tal. Só se desfizeram do guarda-roupa uns 15 ou 20 anos depois que eu saí de casa. E olha, uns 15, 20 anos depois, né, que eu comprei o guarda-roupa, que eles quiseram trocar também. E o guarda-roupa foi para a casa de alguém lá, que deram para abençoar alguém. Então
importância naquilo, não é nem muito que eu ia tocar hoje não, mas há importância naquilo que vai ser falado para o Senhor. Quando nós olhamos desde lá, de Gênesis, o dízimo ele é antes da lei mosaica. Quando nós olhamos lá de Gênesis, você vê o quê? Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, certo? Os dois ali estavam preparando uma oferta para o Senhor. Mas a palavra diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel. Por que Deus se agradou mais da oferta de Abel? Pelo jeito que Abel separou a oferta, não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira. Abel foi lá, pegou das primícias, não é daquilo que resta, vou pagar isso, aquilo que resta. Não. É a primeira parte. Entregue o Senhor. Jacó falou: em tudo que Deus me abençoa, eu vou tirar a 10ª parte. E como Jacó foi me abençoado? Então, amados, sabe, por mais absurdo que possa ser para você o que eu estou falando, e para você que está aí, que vê para 2001 na internet, e para você que está aí, faz o teste. Sabe, coloque isso diante de Deus, não como barganha, mas se converta de verdade, converta o seu bolso e fale com Deus: Senhor, está aqui, ó, a minha 10ª parte, o Senhor me ajuda, Senhor. As portas se abrem, irmãos. Deus é Deus de verdade. Deus não é Deus de mentira. Jesus, quando ele estava falando com os fariseus lá no templo, os fariseus lá batendo no peito, dizendo, aí o Senhor fala: olha, quando entrou lá o fariseu na oração, o que o fariseu falou? Eu dou dízimo do endro, do cominho, né? Aí Jesus falou para ele: olha, mas de vocês omitem o amor. Aí Jesus fala o quê? Não deixar de fazer tais coisas, ou seja, não deixar de dar o dízimo, e também não deixar de praticar o amor. Então estão ligadas as coisas. Continuem, irmãos, sendo fiéis. Continuem separando para o Senhor aquilo que Ele pediu a vocês. Continuem crendo em Cristo Jesus como seu protetor, como aquele que supre todas as coisas da sua casa. Porque quando nós fazemos isso, tirar 10ª parte, irmãos, eu sei que é difícil, é um ato de fé, mas Deus honra. É como você está falando assim: Senhor, eu creio que o Senhor vai me sustentar até o final do mês. E Ele faz, irmãos. Ele move circunstâncias. Ele opera milagres. Ele opera milagres. Como Ele operou na vida dessa mulher, essa mulher tinha tudo para falar assim: ah, Elias, tu está de brincadeira comigo, profeta? Eu só estou com isso aqui, ó. Ah, eu vou comer aqui com meu filho e vou morrer. Só que Deus queria mais para a vida daquela mulher. Lembra do menino? Lá Jesus alimentou a multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, ou seja, mais de 10.000 pessoas. O que Jesus usou? 5 pães e 2 peixinhos, que uma criança trouxe. Ele agradeceu a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos. Era como você dissesse assim: Senhor, obrigado por esse recurso que está aqui mesmo sendo pouco, e eu creio que o Senhor vai alimentar essa multidão. Alimentou a multidão, e ainda sobrou o que, irmãos? 12 cestos cheios. É barganha, pastor? Não é barganha, não. É fidelidade de Deus. Creia no Senhor, irmãos. Creia no Senhor. Segundo, creia na promessa de Deus sobre a sua vida. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, Deus estava falando o que para a viúva de Sarepta? Olha, através de Elias: olha, eu vou manter e vou sustentar vocês até a chuva voltar a cair. Eu não vou deixar faltar nada. Como recompensa pela obediência e pela fidelidade, Deus prometeu que o azeite não faltaria e nem a
farinha, ou seja, teria pão, teria comida para todo aquele período difícil que ela estava passando. Todo período difícil que passamos, muitas das vezes, irmãos, de tanque vazio, Deus nos sustenta nas suas poderosas mãos. Mas nós não podemos andar, mesmo nesses períodos de tanques vazios, de qualquer forma. Mas nós temos que andar olhando para Ele, fazendo o que Ele nos ensinou a fazer. Se teve dando certo no passado, por que vai dar ruim agora no presente? E no futuro? Ele é Deus. Ele é Deus. Não olhe para a sua condição. Nós não devemos, irmãos, olhar para as nossas condições. Não devemos ficar fazendo conta das nossas condições. Se eu olhar para a minha condição, eu estou frito. Eu tenho que olhar para Deus, crer no que Ele falou, crer nas promessas divinas, crer que Ele pode mudar e transformar, crer que Ele é Deus. É Deus. Deus fala para Elias: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que te dê comida para você. Elias, uma viúva vai te alimentar. E ele, Deus, ordenou aquela mulher. E essa promessa, irmãos, foi cumprida. A viúva teve suprimento suficiente. Versículo 15 e 16 diz assim, sobre o guardável aqui, queridos. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesus cantando ali, e ele fala o seguinte: tenha e lhe será dado, com a medida prensada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Muitos aqui usam isso aqui para deturpar, mas o que Deus está falando, o que Jesus está falando, é sobre o que diz a palavra de Deus, o que diz a palavra do Senhor. Creia que Ele pode transbordar. Creia que Ele pode mudar as circunstâncias em que nós vivemos. Creia que Ele pode encher o tanque e transbordar, porque Ele é Deus. Tanto no material quanto no espiritual, irmãos. Deus pode mover e mudar as circunstâncias. E aqui é o momento que essa mulher está estável. Amém? Tudo está indo, tudo melhorou. Ela foi ali, obedeceu à voz de Deus. Tudo melhorou para ela na área do natural, vivendo o sobrenatural também. Amém? Mas ela ainda não tinha enxergado o sobrenatural de Deus. E aí vem o momento que Deus traz ela mais para perto. O Senhor começa a esvaziar o tanque dela de novo. Permitir que o tanque dela fique vazio. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Depois disto, né? Passado aquele período lá, a mulher tem azeite, pão, né, para ela, para o filho, para Elias, e estarem ali sendo alimentados. Aí acontece algo trágico. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Irmãos, muitas das vezes quando Deus sacode a gente, mesmo depois de uma bênção, a gente acaba esquecendo, e não é para menos, ela está num momento trágico. A gente acaba esquecendo do que Deus já havia feito.
Quando as coisas estão lineares na vida da gente, as coisas estão indo bem, tem lá o que comer e tal, tranquilo, a gente acaba descansando e esquecendo de cumprir aquilo que Deus nos ordena fazer. E aí Deus vai lá e sacode a nossa goiabeira. As goiabas começam a cair, né? Opa, tem alguma coisa errada. Sentido figurado, né? Não botei em casa, não. Mas as goiabas começam a cair, tem alguma coisa errada. Mesmo depois de receber a promessa de Deus e ter suas necessidades supridas, a viúva enfrentou nova dificuldade quando seu filho adoeceu e morreu. E ainda estava culpando Elias. Elias, tu vem de lá de Israel. Trocando aqui minutos, tá, irmãos? Tu vem de lá, os caras estão querendo dizer aqui nas entrelinhas. Tu vem de lá de Israel. Vim para cá para fazer o quê? Para jogar na minha cara a minha iniquidade, ou seja, o meu pecado? E meu filho morrer? Só que essa mulher aqui, no momento que ela estava de fartura para aquela época, tinha gente morrendo de fome, ela esqueceu do que ela falou para Elias, lá nos versos acima. Qual era a perspectiva de vida dela antes de Elias chegar? Era comer o pão, gerar o filho, aquele pouquinho de pão que tinha em farinha, e morrer. Ia morrer antes do que morreu agora, né? Depois de passar esse período. Já ia morrer lá. Mas Deus teve misericórdia dessa mulher. Pegou o profeta, enviou ele para lá, e já havia trabalhado no coração dela. E começou a trabalhar nela. E ali, aquela mulher, um ato de generosidade, fez o que a gente já acabou de ler antes. E ali começou a bênção. Está tudo bem, está tudo tranquilo. E aí veio essa situação terrível. Ela esqueceu do pão que não estava faltando. Da morte que havia antes e não veio. Mas quando bateu ali, ela perdeu toda a perspectiva de vida. Ainda estava culpando a Elias pela morte do filho. Deus cumpre o que promete. E quando tudo estava bem, o filho dela veio a óbito. E ela se sentiu aqui com o tanque vazio. Ela foi quebrada novamente. Deus queria ensinar algo àquela mulher. Deus não queria aquela mulher só apenas jurando. Deus não queria que aquela mulher cresce nele não apenas nominalmente, como tem muitos cristãos aí fora que batem no peito e dizem que é cristão nominal. E não são crentes. Porque a palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então Deus não queria aquela mulher como crente nominal. Hoje em dia é muito fácil tratar crente nominal. É muito fácil encher a igreja, a gente sabe que já falou 20 vezes, milhares de vezes aqui. É muito fácil encher aqui de crente nominal, fazer o que o crente nominal quer. Então enche a igreja. Mas é crente nominal. Deus não te quer como crente nominal. Deus não nos quer como crente nominal. Deus não queria Jó como crente nominal. O que Deus fez com Jó, irmãos? Jó fazia tudo. O próprio Deus falou, homem íntegro e reto. Quando Jó entrou na angústia profunda, começou a questionar Deus, Deus responde Jó com 70 perguntas, dizendo: onde tu estavas quando eu coloquei as estrelas no céu? Onde tu estavas, Jó, quando eu coloquei os limites do mar? O que Deus está falando para Jó? Jó, eu sou poderoso para fazer o que for necessário. Eu posso mudar a história de uma hora para outra, Jó. E fez Jó o que? Quando alguém nos faz pergunta, irmãos, faz a gente o que? Refletir. Crer, irmãos, também é pensar. É pensar o que diz a palavra de Deus. É pensar nas nossas atitudes. É pensar em como estamos andando com Cristo. Não de forma nominal, mas em espírito e em verdade. Porque como diz a palavra, como Deus tratou com aquela mulher samaritana, que haverá lugar onde o Senhor adorará adoradores, o Espírito Santo procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é crente nominal, não é cristão nominal. E quando essa mulher está aqui destruída, tanque dela arrebentado,
passando a pior coisa que um homem ou uma mulher pode passar na vida. Ela vai à pessoa certa. Mesmo na dor dela, mesmo na angústia dela, mesmo acusando, ela vai ali e fala com Elias. Versículo 19 e versículo 21. Como é que ela encheu o tanque dela novamente? Elias respondeu: tenho seu filho. Ele o tomou dos braços dela e levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Ele deitou o menino na cama dele, tomou o menino dos braços dela. Versículo 20. Então clamou ao Senhor, Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que, nem Elias sabia, olha o que está falando, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. Elias também não sabia por que Deus havia feito aquilo. Ainda ele não sabia. Irmãos, tem situações e circunstâncias na nossa vida que nós não vamos compreender. Deus nos chama para crer. O nosso tanque só vai encher e só vai estar cheio, só vamos andar na plenitude do Espírito quando nós cremos. Cremos de verdade, cremos de verdade que Deus pode mudar e transformar qualquer circunstância. E às vezes nós estamos em momentos difíceis porque Deus está nos ensinando. A viúva, ela não se entregou à dor, ela não se entregou à tristeza, ela foi buscar alguma resposta. E coitado de Elias, nem ele mesmo sabia. Ela decidiu buscar ajuda. Elias orou por seu filho, ressuscitou, encheu novamente o tanque vazio da viúva, restaurando seu filho. O seu filho foi e renovando a sua fé. Imagina a alegria daquela mulher quando desce Elias com aquele garoto e o entrega nas mãos dela. Versículo 22 ao versículo 24 de 1 Reis 17. O Senhor, versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa e entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Olha o versículo 24, irmãos, a resposta para tudo. Então a mulher disse a Elias: agora, ou seja, agora, eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Ela só foi compreender que Deus agia e que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus quando o filho dela morreu e Elias ressuscitou. Ela não viu o agir de Deus quando o azeite não estava acabando, a farinha não estava acabando, quando Deus mudou a perspectiva dela de morte, de fome, para morrer com fome. Ela não conseguia entender isso, ela só foi conseguir entender quando o filho dela morreu e Deus, através
através de Elias, atravessou a misericórdia, ressuscitou ele. E aí ela diz: agora eu sei que você é um homem de Deus. E a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amados, Deus quer a cada um de nós mais próximo dele. Deus não quer que nós venhamos andar distante dele, não. Deus quer que nós venhamos andar a conhecer de perto, assim como Jó fala lá em Jó 42. Antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos, ou seja, o Senhor está tão perto de mim. Sinto sua presença. A mulher falou para Elias: olha, quando a farinha não estava acabando, quando o azeite não estava acabando, quando eu estava prestes a morrer de fome, não via você como um homem de Deus, não via que Deus agia por você, mesmo esses milagres acontecendo. Mas quando houve esse ato trágico aqui na vida dela, e que Deus usou Elias de uma forma, um milagre, né? Outro milagre. Aí ela diz: agora eu sei que é a obra de Deus, e que sai da tua boca vem do Senhor. Amados, deixe Deus encher a tua vida. Deixe o Espírito Santo guiar os teus passos. Seja conduzida por Deus. Sabe, coloque suas vontades de lado. Nós não fomos, Deus não nos chamou para realizar os nossos desejos. Deus não é gênio da lâmpada. Deus é Deus. Ele ama nos abençoar, Ele ama abençoar os filhos dele. Amém, Ele ama. Ele ama. Mas Deus não é nosso empregado. Desculpa o termo aqui, Deus não é prostituto. Não se compra Deus com dinheiro. O que eu estava falando lá atrás é fidelidade, é diferente. É o que Deus fala através da Bíblia. É amor pela obra, é se apaixonar pela obra de Deus, é se entregar à cruz de Cristo, é negar a si mesmo, é rever os seus conceitos, os nossos conceitos, é amar o bairro onde Deus nos colocou, para que frutifique neste lugar, é estar disposto ali a orar pelas pessoas, é abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para cada um de nós, é estar sensível à voz de Deus. Isso é cristianismo. Uma canção que diz: quero viver para mim mesmo, o que tenho e sou repetido. A voz da boca. O teu amor tocou o meu coração, quero sempre te exaltar, como eu te amo, amado da minha alma anseia por mais de ti. E é isso. O amor a Deus nos leva a profundidades maiores, irmãos. Essa mulher começou ali numa profundidade rasa. Ela estava, como Paulo fala, no período do leite materno, como um bebê. E Deus leva essa mulher a uma profundidade, onde Deus queria que ela estivesse comendo ali já um mocotó, né, uma dobradinha, uma comida com mais substância. E essa mulher aprendeu a duras penas, mas aprendeu. Jó aprendeu a duras penas, mas aprendeu. Deus não chama, irmãos, Deus chama discípulos, amém? O discípulo, ele é o que, irmãos? Ele é ensinado. Todos nós que somos discípulos temos mestre, que é Cristo Jesus. Então, queridos, deixe o Espírito Santo encher teu tanque.
joga os teus conceitos, joga os teus julgamentos no lixo. No lixo. Quando Jesus fala aqui nesse texto em Lucas, que eu li aqui com os irmãos, Lucas capítulo 6, isso. Ele está falando, vamos abrir lá, Lucas capítulo 6, só que a gente vai abrir o versículo 37. Lucas 6, versículo 36. Ele começa a dizer assim: sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Aí ele fala: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aí ele está falando sobre, o que quer dizer então, pastor? Eu não posso julgar, eu não posso ter. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do julgamento da condenação. Eu não sou juiz para condenar ninguém, mas eu julgar uma coisa que é certa ou errada, à luz da palavra de Deus, amém. Mas quem é que vai fazer? Quem é que vai agir como juiz e sentenciar? É Deus, amém? É isso que Jesus está falando, está ensinando aqui. Aí ele fala aqui, aí ele vai, perdoa, né, e serão perdoados. Aí ele diz, dentro dessas coisas, ele diz, tendes e será dado uma medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, porque com a medida, olha aí, que tiverem medido, vocês também serão medidos também. Então, queridos, Jesus também conta depois de uma parábola que o cego não pode guiar outro, senão os dois caem no buraco. Então, o que a gente tem que entender? Nós temos que confiar no Senhor. Sabe, joga, às vezes, julgamentos ou preconceitos que nós fazemos errados fora. Essa mulher aqui, ela estava ali com preconceito com Elias. Elias estava ali, falou a palavra para ela, ela foi lá, fez o pão, comeu. Ela podia estar assim, o que é fazer mais um pão, né? Não tem que durar mais um dia? Então eu vou dar ali para um ato de misericórdia. Ela poderia ter pensado isso. Deu pão lá, comeu, vai morrer 3 em vez de 2, né? Vai morrer na cabeça dela, podia estar pensando assim. Mas ela começou a ver que a farinha e o azeite não faltavam. E aí, acostumou com aquilo. Beleza, Deus está aí. Mas ele esqueceu que foi Deus que providenciou a farinha e o azeite. Aí, depois, o que acontece? Deus esvazia o tanque dela de novo. Leva o filho para mostrar que aquela obra era dele. Quem estava fazendo aquilo era ele. Deus é mau, pastor. Deus não é mau, não, irmãos. Deus é bom, é misericordioso. Ele salvou a vida desta mulher e do filho dela 2 vezes. 2 vezes. Então, queridos, continuem olhando para Cristo. Continuem, sabe? Porque o inimigo das nossas almas, ele lança dardo inflamado em nossa mente. Ele quer roubar a tua comunhão com Deus. Ele quer tirar você do prumo. Quer nos tirar do prumo. Essa é a função dele. Tu acha que o diabo está incomodado com quem está aí? Ou com um cristão nominal? Não, ele está incomodado com ele, não. Ele está incomodado com a gente que está aqui buscando a palavra de Deus, buscando encher o nosso tanque, né? O tanque espiritual, que eu estou falando, né? Buscando encher o nosso tanque espiritual. É esses aqui que ele quer, né? Afastar, tirar, criar uma apostasia. Mas Deus não desiste de um. Deus é fiel. Deus é fiel. A palavra diz que mesmo que nós fôssemos infiéis, Ele permanece fiel. Ele nos traz, irmãos, a presença dEle. A presença dEle.
Então, queridos, continue buscando a Deus. Sabe? Continue deixando o Espírito Santo encher o seu tanque. Precisamos confiar fielmente nas promessas de Deus, naquilo que Deus prometeu ao nosso coração. Nós temos que confiar fielmente, porque Ele cumpre as promessas. É só você lembrar de uma promessa já cumprida na tua vida, que Deus fez. Um momento de farinha, exemplo, tá, irmãos? De farinha que Deus supriu, de azeite que Deus supriu, de milagre que Deus fez. Será que Ele mudou? Será que Ele se esqueceu? Não, não mudou, não se esqueceu. Ele continua sendo o mesmo. Ele está nos ensinando. Ele está te ensinando a se aproximar mais dele, a andar com o teu tanque lá no cheio, em vez de andar com o tanque já lá na reserva. O cão, ele quer que você ande com o teu tanque cheio. Ele não quer que você pare, mas ele quer que você continue. Nem que for igual o Zé, tem momentos que a gente vai igual o Zé Gotinha, né? Tem uma história depois, já contei isso aqui na igreja, mas não vou tentar sempre demorar. Coitado, tinha um pastor lá no Nordeste, e ele, coitado, era difícil a situação dele, igreja na zona rural, ele ia lá abastecer o carro, aí ele botava lá um litro de gasolina, aí o frentista apelidou ele, o fusquinha dele, de Zé Gotinha, porque você dá um litro e litro, coitado, ele ia lá fazer a visita para o carro. Aí tinha o pastor trouxe o Zé Gotinha, hoje não, Zé Gotinha. Então, mesmo que a gente tiver igual o Zé Gotinha lá, o fusca lá do pastor, sabemos, deixa Deus encher seu tempo. Deixa Deus mover a sua vida. Com fé, com obediência, irmãos, podemos experimentar a renovação e o suprimento espiritual de Deus em todo momento. Deus pode fazer milagres extraordinários através das nossas vidas, através da sua vida. Uma vida salva. Algo que talvez você faça que você nem sentiu. Alguém que você orou, que você nem conhece, e Deus moveu, abençoando essa pessoa. Talvez você nunca mais veja na tua vida aqui, mas um dia você vai ver lá no céu. Essa pessoa falou, olha, aqueles momentos que você levou, o que você orou, você nem sabia, mas hoje eu estou aqui. Deus moveu a minha vida. Amados, que Deus nos abençoe e que o seu tanque esteja sempre aberto para a palavra do Senhor. E você venha deixar, sabe, Deus fluir através da sua vida. Em nome de Jesus, continue sendo firmes na presença do Senhor. Continue deixando o Espírito Santo mover através da sua vida, através das nossas vidas. E que Ele mova através também da nossa igreja. Amém, igreja? Vamos orar para despedir o pessoal aqui do vídeo. E logo em seguida nós vamos estar participando da Santa Ceia. E todos aqui podem participar, aqueles que são batizados nas águas, podem participar, a igreja evangélica pode participar da ceia. Santo Pai, querido Deus, te agradeço pelo teu amor e teu cuidado para com as nossas vidas. Te agradeço pela tua fidelidade, Senhor, porque nós sempre temos visto a farinha não faltar, o azeite não faltar. Continua, Pai, nos dando consciência e que nós vamos sempre ter um coração grato. Senhor, continua formando o nosso caráter, assim que seja igual ao do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar a cada dia. Nós dependemos de Ti. Tenha misericórdia de nós, quando muitas das vezes tratamos o milagre como coisa corriqueira. Tenha piedade de nós, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, até pelo amanhecer, pelo fato de sentarmos e respirarmos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite.
Obrigado pela vida de cada membro desta igreja. Obrigado por cada visitante que entra por essas portas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que tem me ajudado aqui. Continue abençoando a vida deles. Continue nos fortalecendo. Obrigado por, Senhor, não nos deixar sermos crentes nominais. Obrigado por cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que a sua palavra venha entrar em cada coração. Que possa edificar essa vida, Senhor. Transformar. E que venha também um tarde tanque cheio na tua presença. E nos colocamos, Pai, ao seu dispor. E te pedimos, Senhor, continua a defender nossas vidas. Nos levando segundo a tua vontade. É o que nós lhe pedimos, Senhor. Em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, vamos nos preparar.